Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do concurso TCM São Paulo. Hoje nós vamos conhecer o Vinícius Siqueira, que foi aprovado em segundo lugar para o cargo de auditor de controle externo, área Tecnologia da Informação, TI. Vinícius, seja muito bem-vindo, parabéns pela sua aprovação. Você é o segundo lugar, se eu não me engano, tinham só 2 vagas nesse concurso, né, para essa área, e você conseguiu conquistar a sua vaga. Parabéns e seja bem-vindo. Obrigado, Lívia. Meu nome, como já mencionado, né, meu nome é Vinícius, eu tenho 33 anos, sou de Bauru, interior de São Paulo, e sou formado em Sistemas de Informação pela Unesp aqui de Bauru mesmo. Ou seja, que bom você conseguiu, né, um concurso público na sua área de formação. Eu gostaria de entender, Vinícius, então, em que momento da sua vida que você decidiu focar nos concursos públicos, mirar a carreira pública e iniciar os seus estudos? Conta pra gente. Após minha formação, né, eu trabalhei um tempo na iniciativa privada, né, de tecnologia. Só que naquela época a minha intenção não era sair do interior de São Paulo, né, ficar aqui pela região, que é uma região que eu já gosto, eu sempre vivi, né. Só que na época eu estava meio infeliz assim com o serviço de maneira geral, né, e comecei a pesquisar outros meios, né. Aí acho que foi 2014 a primeira vez que eu me envolvi com isso, e tinha acabado de sair o resultado da Receita Federal de 2014. Aí eu falei: "Nossa, que coisa interessante", né. Aí eu, sei lá, comecei a pesquisar sobre isso, aí eu descobri era fiscal. Na época eu falei: "Acho que é por aí mesmo". Aí eu comecei a estudar para área fiscal, mas isso foi lá para 2014. Aí eu acabei saindo do emprego que eu estava, fiquei um ano só estudando para área fiscal, porque eu já estava desanimado com a área de TI, então eu queria sair de TI. Só que aí não foi um ano, assim, com pouquíssimos concursos, aí não saiu nada do que eu imaginava de Receita ou algum outro concurso grande. E aí no ano seguinte abriu o concurso para programador aqui da minha cidade, né. Aí eu acabei prestando, deu certo, fui aprovado lá, fiquei um tempo lá, e aí daí para frente eu fui só fiquei no serviço público, né. Depois eu fui para o Tribunal de Justiça de São Paulo, fiquei mais um tempo lá, também para uma área, assim, que não era de TI, né. E aí em 2000 e nossa, 2000 ano pa 2022, já o tempo passa tão rápido que a gente se perde no tempo. Abriu o concurso da CGU para TI, né, e eram muitas vagas. Aí eu falei: "Ah, é difícil deixar passar uma oportunidade dessa, né". Estudei bastante para a CGU, acabou dando certo lá também, que é o cargo que eu tô hoje, né, como auditor de finanças e controle lá da CGU. E aí agora há pouco reabriu o concurso do TCM, né. E aí eu achei uma oportunidade interessante de eu ter uma possibilidade de voltar, pelo menos para o estado de São Paulo, né. Então eu também falei: "Pô, não dá para deixar a oportunidade passar". Aí eu tentei lá e aí felizmente acabou dando certo. Muito certo, né, Vinícius? Você foi evoluindo, obviamente, né, ao longo dos anos ali no seu estudo, até que você parece que se sentiu confiante para focar na sua área de formação, foi mais ou menos isso? Isso, é. Assim, como eu estava tentando a área geral, né, aí uma vez numa conversa, assim, com um amigo, ele falou: "Cara, se eu fosse você, eu prestava para a sua área de formação". E até então eu não tinha muito, assim, já tinha até desencanado, mas eu fiquei pensativo com isso, aí eu falei: "Ah, vou tentar ir para minha área de formação mesmo". Aí acabou dando certo, aí eu tentei Tribunal de Contas de Santa Catarina, lá não rolou, só que a CGU veio logo em seguida, e aí deu certo na CGU. E aí, por consequência, né, a área de TI hoje ela ainda é um pouco, não sei, acho que ela está engatinhando comparado a outras áreas, né, assim, de especialidades, né, de concurso. Então agora acho que ela está começando a engrenar, ter mais concursos, então, acho que foi assim, eu também estava aprendendo a como estudar para TI. Mas aí uma coisa leva a outra, você reaproveita muita coisa, né, de um concurso para outro, então acho que é por aí. Inclusive, Vinícius, esse concurso foram apenas 2 vagas, né, para a área que você passou de TI. Você foi justamente o segundo lugar, ou seja, a pessoa ela tem que ter sim uma bagagem, tem que ser muito competitivo, né, afinal só 2 pessoas, claro que tem um cadastro de reserva, mas 2 pessoas conseguem entrar
de cara. Conta pra gente então como que foi a sua rotina de estudos agora focando para esse concurso do TCM, que você já tinha, né, uma base bacana, mas como que foi o seu pré e pós-edital para esse concurso em específico? Como eu já tinha uma boa base, né, de concursos passados, eu fui desenvolvendo o meu próprio método de estudo, né. E isso varia muito de pessoa para pessoa, né. O que funcionou bastante para mim era, às vezes, eu passei a maior parte do tempo estudando e trabalhando, né. Eu acho que aí já dá é uma rotina bem diferente de quem só estuda. Então acho que isso aqui é muito mais proveitoso, acho, para quem também estuda e trabalha, né. Eu sempre funcionei melhor estudando antes do trabalho, eu tentava acordar bem cedo, né, dormia muito menos horas do que é saudável em alguns momentos, principalmente pós-edital. Tentava estudar antes do trabalho, ia para o trabalho, voltava, assim que eu já voltava, jogava água fria no rosto, tomava um café ali e vamos fazer exercício e ver o que tem para fazer. Mas assim, eu tentava estipular uma quantidade diária de horas líquidas, talvez uma entre 3 e 4. Eu tentava não jogar muito para o alto para não desanimar, né. Isso durante a semana, né. E fins de semana variava se era pré-edital ou se era pós-edital. Pós-edital era até as minhas costas reclamarem e, assim, até não aguentar mesmo, mas no pré-edital eu tentava fazer umas 6 horas líquidas sábado e domingo, né. Então ficava umas 15 mais 12, umas 25 a 27 horas líquidas por semana. E aí no pós-edital eu não fazia muita contagem não, era enquanto o corpo aguenta, você estava lá tentando, fazendo exercício, revisando, vendo o que dava para tentar, né, porque como você mencionou, nesse caso do TCM eram apenas 2 vagas, né. Então, eu não ficava muito nem preocupado com essa questão de vagas, assim. Eu tentava só realmente fazer o máximo que tivesse ao meu controle e estudar o máximo que desse, né, porque eu sempre pensei assim: se não der é porque não era para ser e bola para frente, né. A gente tem que ficar meio que se assim, tentar realmente só tal que ao tal assim, ao nosso alcance, né, o que for possível de ser feito. O resto aí são outros fatores que às vezes influenciam no dia, um dia que você não está legal. Então realmente tentar, assim, se esforçar ao máximo no antes da prova e depois você ir tranquilo, sabe, ir despreocupado, né, fazer uma prova leve, que às vezes é um dia bom, você acaba acertando mais do que você acertaria em outro dia. Então, acho que é por aí. Muito bacana essa sua visão, até um pouco assim desprendida, né, já alivia ali da ansiedade. Mas eu queria É. saber então, quais eram as ferramentas do estratégia que você mais utilizava, qual que era a sua assinatura, né, até para entender dentro dessa sua rotina que você acabou de contar, quais as ferramentas que te ajudavam então a cumprir essa rotina. Eu sempre utilizei os materiais do Estratégia, né, e eu estava com a Platinum. Então, assim, alguns materiais eu já tinha, assim, uma base passada, mas principalmente a parte de TI me ajudou bastante, porque como eu não tinha tanta base de TI de concurso, a minha parte de TI foi praticamente só com estratégia, né? E aí, às vezes, eu tinha alguma dúvida, sempre tentava procurar em algum site inglês, alguma outra referência para complementar, porque a área de TI ela é muito imprevisível, assim. Tem hora que os professores ainda fazem assim, fazem mágica ali para tentar imaginar o que pode cair, né? Porque é uma infinidade de assuntos, é muito complicado de você tentar abordar tudo, né? Então, assim, o essencial estava ali, né? E aí a gente tem que tentar também se virar nos 30. Mas eu usava pouca videoaula, porque minha memória é muito visual, eu tenho uma certa dificuldade, assim, se alguém me fala uma coisa assim, eu meio que sou muito distraído. Mas aí eu olhava ali o material, fazia muita anotação no PDF, assim, sabe? Acho que é isso. Foi praticamente só PDF e muita resolução de exercício, né? Uso do PDF, também exercícios por fora. Então, acho que foi assim, não teve muita coisa diferente, não, do que eu vejo que o pessoal faz. PDF, né, questões, mas você chegou a usar a trilha estratégica ou passo, ou enfim, alguma outra ferramenta ou não? Não, não, eu sempre peguei muito o PDF, porque assim, era uma preocupação que eu tinha.
Para mim, né, para o meu caso, como eu não tinha muitas horas de estudo, eu tinha um certo, assim, uma certa preocupação de toda hora, para mim, eu estava querendo fazer o exercício revisando. Como eu já tinha uma bagagem anterior de forma de estudo, né, eu já tinha feito outros concursos, eu falei, gente, acho que eu mais ou menos eu já me aprendi a me organizar, né, com a minha bagagem anterior. Então, eu fiquei muito em PDF e revisão e resolução de concurso, né? Eu acho que isso aí pode ser muito interessante, às vezes, para quem tem, talvez, um pouco mais de disponibilidade, tem gente que consiga também, né? É que era a minha maneira de pensar, né? Era PDF e resolução de exercício e alguma revisão aqui e acolá, né? Muito bom, Vinícius. Então, como era a sua reta final, aqueles 7 dias que antecedem o dia da prova? Você seguia essa mesma fórmula ou fazia um pouquinho diferente nessa reta final? É, eu tentei não mudar muito não, porque como eu mencionei, né, eu tento não ficar muito mais ansioso do que eu ficaria, né. Eu tento manter o que eu já estava, sabe. Eu tento verificar quais são meus pontos fracos ainda, o que que eu acho, assim, se cair uma discursiva, o que que eu não vou saber responder. Então eu tento pelo menos saber um mínimo ali de algumas possibilidades do que pode cair, do que não pode, mas não alterei muito minha rotina não, sabe. Tentei manter mais ou menos o que eu já estava, em questão de carga horária, em questão do jeito que eu já funciono normalmente, sabe. Eu acredito que para mim o que me ajudou muito ao longo desse tempo foi tentar manter constância, né, mais do que a intensidade muitas vezes. Um pouco todo dia, para mim sempre foi muito produtivo, para eu tentar, assim, fixar as matérias, tentar, assim, procurar ter o melhor desempenho possível na prova. Então, para o meu caso, eu não fiz nada muito diferente não, assim, no dia anterior ou na semana anterior. Procurei só realmente aparar pontos fracos. Muito bem. Bom, já percebi que você é uma pessoa que controla bem ali a sua ansiedade. O dia da prova tem que ir tranquilo mesmo. Eu queria saber então da sua estratégia de prova. Não sei, você começa pelas questões de maior dificuldade ou facilidade, segue a ordem natural? Como que é a execução de prova para você? Eu vou do jeito que a prova tá, eu não tenho muito essa: começa pelo fim, começa pelo meio, começa pelo que é bom. Geralmente eu vou na ordem que a prova tá. Coisas que eu aprendi, assim, ao longo do tempo é não ser orgulhoso com questão, leu a questão, acha que vai enrolar, passa para a próxima, porque tempo é valiosíssimo em prova, né? Eu vejo que às vezes o pessoal fala: me enrolei com o tempo. Então, precisa treinar, às vezes, essa administração de tempo, né? Porque também é muito importante, né? O pessoal acha que às vezes fazer prova é só saber conteúdo, mas existe um universo paralelo ali que você também tem que saber, né? Controle de ansiedade, administração de tempo, né? Você saber quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, né? Não ter esse orgulho que eu mencionei, porque às vezes você vai perder 5 minutos de uma questão que você não sabe, às vezes você já poderia estar adiantando e resolvendo outras questões de prova, porque no fim realmente é tentar acertar o máximo que der, né, naquele período. Então, acho que é por aí, assim, não tem muito. Do jeito que a prova vem, geralmente eu vou. Discursiva, geralmente eu prefiro deixar por último, eu nem olho, porque se eu não souber a discursiva, eu não quero ficar, às vezes, muito preocupado. Quando eu estou resolvendo a objetiva, quando já é no mesmo período, né? O TCM, a discursiva era à tarde, mas quando eu fiz a CGU também, a discursiva era de manhã. Eu resolvi toda a objetiva e só depois eu olhei a discursiva. Porque se for bom, te dá confiança, né? Agora, se for um assunto que você não domina, talvez te cause algum desequilíbrio emocional, né? Então, acho que vai, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Já vi pessoas totalmente opostas que também tiveram sucesso nas suas empreitadas, né? E o que que você faz com essas questões que você não quer brigar muito com elas, né, como você usou esse termo? Ah, Você deixa. É, deixa ela e volta depois ou chuta? eu costumo marcar as questões que eu fico em dúvida, eu coloco assim um ponto de interrogação do lado e passo para a próxima. Aí eu vou terminar a prova inteira. Quando eu terminei a prova inteira, as que eu tenho um pouco mais de certeza, eu começo a repassar a prova. E aí eu começo a visualizar novamente essas questões, porque às vezes acontece também muito assim de você olhar uma questão na hora e você não lembra. Só que às vezes ela fica ali no seu inconsciente, enquanto está resolvendo a prova, às vezes você tem um estalo que na hora você não teve.
Então, assim, se isso te der uma questão, pelo menos, às vezes uma questão é diferente entre você ficar dentro da vaga ou não. Então, aí eu deixo ela ali uma marcação ali e repasso. Aí eu vou tentando ver nas que eu acho que. Às vezes eu dou umas 3 repassadas. Aí, se após 3 repassadas não realmente, às vezes estou em dúvida entre 2 ou 3 alternativas aí eu vejo, aí vai por feeling, né? Aquele chute direcionado, né? Que você às vezes tem que dar ali, porque é muito difícil. Às vezes a banca também, às vezes é por falha no próprio enunciado. Então você tem que, às vezes, por feeling mesmo. É uma coisa que você desenvolve com o tempo, né? Você tem que tentar imaginar o que a banca está querendo dizer com isso. Que é uma coisa também que você só pega fazendo prova, entendendo estilo de banca. Cada banca, às vezes, é uma coisa. Você tem que ter um certo... É bagagem, né? Quanto mais prova você faz, acho que mais você vai entendendo, assim, essas questões meio subliminares, assim, de fazer prova. Muito bem, isso mesmo, bagagem, importantíssimo. Vinícius, e aí qual foi sua reação quando você viu que você conseguiu o segundo lugar, né, das 2 únicas vagas dessa área que você escolheu? Qual foi sua reação? O que que você estava fazendo? Conta pra gente. Olha, eu tinha acabado de acordar, acho que deve ser umas 6 horas da manhã, aí eu vi o pessoal comentando que já tinha saído no diário, né? Só que assim, como eram poucas, como são poucas vagas, né? Eu fiz a prova e falei, ah, beleza, né? Não esperava muito, assim, por causa da discursiva, foram 3 questões. Na objetiva, eu estava ainda brigando ali, né? Ainda estava entre as posições iniciais, mas como a discursiva foram 3 questões, que eu vi que, assim, não foram 3 questões, assim, muito simples de resolver, então eu fiquei muito inseguro com as discursivas, né? Inclusive, uma das discursivas lá, muita gente acabou zerando, né? Infelizmente, porque eu acho que a banca podia ter cobrado de uma maneira mais produtiva, assim, para os candidatos. Mas, felizmente, eu fui melhor do que eu imaginava nas discursivas, então eu acabei subindo posições, né? Então aí acabou dando certo, mas aí eu vi isso de manhã, já não estava botando muita fé não. Aí eu abri lá, eu falei, ah, legal, tô lá. Aí que eu vi que eu estava em segundo. Aí eu olhei de novo, falei, ah, deve estar errado isso aí, porque não estava botando assim tanta fé que ia dar certo. Mas foi bem de manhã, assim, daí até eu chamei minha esposa, falei, ô, Camila, Camila, vem cá ver comigo. Aí ela olhou também, ela falou, tá em segundo mesmo, por enquanto. Então, aí a gente ficou bem feliz, né? Mas aí, como ainda tem esse período de recurso, né? A gente ainda está meio assim, vamos ver, né? Mas eu acho que se cair, deve cair poucas posições, né? Porque recurso geralmente não sobe tanto, não altera tanto a nota. Muito bem, não vai dar tudo certo, já deu certo, a vaga é sua. Vinícius, e agora? Você pretende aposentar a caneta ou vai continuar estudando? Era o seu principal objetivo ou quer viver para esperar aí? Olha, quando eu passei na CGU, eu não estava com mais vontade de fazer concurso nenhum, não. Aí veio o TCM e me deixou pensativo. Aí eu prestei o TCM. Hoje também não tenho vontade de voltar a estudar. Não tenho, não. Talvez a única coisa que fizesse eu repensar, assim, seria Cefaz SP. Mas, assim, talvez só ano que vem, pelo que a gente escuta, né? Eu não sei se esse ano que vem, não sei. Mas mesmo assim, não sei se eu teria pique, não, porque cansa. É uma vida assim de muita renúncia. Você ser competitivo hoje em dia, em qualquer concurso, seja de alta complexidade, ou assim, concursos que às vezes são de nível médio, mas que também são dificílimos de passar, sabe? TJSP, que tem muita concorrência. Para você ficar competitivo, vai demandar muita renúncia da pessoa. Então, hoje em dia, eu sei o preço que tem que pagar. Eu só não sei se eu quero pagar ainda mais vezes, porque às vezes dá vontade de viver um pouco mais agora, sabe? Aproveitar, ficar mais tempo com a minha esposa, com meus amigos, com a minha família. Porque, assim, foram muitos sábados, muitos domingos, muitas noites, assim, que eu tive que abdicar, assim, de outras situações para, ó, vou estudar, porque optei por isso, né? Então, vamos até o fim e vamos ver o que dá. Felizmente, agora, eu acho que chegou no fim, né? Eu já acho que, independente se eu ficar na CGU ou no TCM, eu acho que eu estou satisfeito. Muito bom, mas também o salário de quanto, mais ou menos? R$ 19.000? É por aí. Eu não Tá tenho ótimo. certeza. Tá ótimo, eu não. É porque o que me motivou bastante o prestar o TCM foi voltar para o estado de São Paulo, né?
a CGU, eu sou lotado em Brasília, né? Então, aí eu falei, opa, talvez é uma oportunidade de eu voltar aqui para o estado de São Paulo, né? Eu sou daqui, sou criado aqui, né? Eu sou nascido aqui, então é uma opção interessante. Então, assim, eu não decidi ainda, quando me chamarem, né? No tribunal, eu não decidi ainda se eu vou, se eu fico. Ainda estou nessa fase de estudo, né? Para saber, assim, acho que eu tento ver todo o conjunto da obra, né? A remuneração é boa, né? Mas eu tento, assim, ver o pacote completo, né? Tanto o profissional quanto o pessoal, conversar com a minha esposa, o que que ela entende, que é melhor para a gente e tal. Isso aí, todas as variáveis, né? É importante que você Sim. conseguiu, já é servidor, então você é um grande exemplo, viu, Vinícius? Bom, e com essa sua linda trajetória, suas conquistas, qual que é a sua dica de ouro? Algo que você considera que foi essencial para as suas aprovações? Nossa, olha, que eu entendi ao longo desse todo esse tempo, né, para mim, né, constância foi sempre meu fator determinante, assim, durante o certo assim, hoje em dia estudar para mim já não é mais uma coisa assim, um sofrimento, assim, sabe. Eu sofro muito mais pelo lado pessoal do que pela parte de pessoal, assim, de não conseguir estar com as pessoas, né, dessa renúncia de tempo com outras pessoas, do que pelo estudo em si, né. Muitas vezes o pessoal acha ruim, é chato, não sei o quê, mas com o tempo, né, tudo que você faz, assim, ao longo do tempo, que você vai pegando o ritmo, você vai entendendo o que está acontecendo, fica um pouco, não sei se a palavra é prazerosa, né, mas fica menos difícil, menos complicado, né, você faz com um pouquinho mais de facilidade, né. Então, assim, todo esse tempo eu falei: "Cara, todo dia eu tenho que estudar um pouco, não posso não estudar o tanto que eu gostaria, mas essa constância e disciplina, que eu também aprendi, eu desenvolvi uma certa disciplina para estudar, né, coisa que eu nunca tive enquanto eu era aluno da escola, sempre fui um aluno bem mediano, então eu acho que sempre foi isso, é disciplina e constância. A partir do momento que você bota na sua cabeça, ó, todo dia que eu puder, eu vou fazer isso durante até dar certo, e isso é tipo um objetivo de vida, sabe? Então, tem que tratar, sempre procurei tratar isso com muita seriedade. Então, como se fosse quase um segundo trabalho, né, paralelo ao meu trabalho. Eu sempre trabalhei e à noite eu falava: "Estou aqui no meu segundo trabalho, é meu expediente, meu segundo expediente é agora". Então, ia até, assim, até cansar, até dar sono, até minha esposa brigar comigo, falar: "Vem cá, que não aguento mais ficar aqui sozinho". Então, sempre foi isso. Acho que as 2 palavras que definem bem para mim foram constância e disciplina. Excelente, Vinícius. E como você considera o Estratégia Concursos? Eu acho que a estratégia me ajudou muito na minha trajetória, sabe. Muitas vezes, assim, a gente, principalmente no começo, né, que a gente não tem muita noção da de como estudar, né, às vezes, eles não tem muito acesso não tinha muito acesso a materiais, né, assim, de qualidade, então ter tudo ali consolidado, né, facilitando o acesso a materiais, acho que me ajudou bastante, assim, sabe. E principalmente na parte de TI, né, porque foi o que hoje em dia é onde eu estou trabalhando, né. Então acho que eu sou muito suspeito para falar da parte de TI hoje em dia, né, porque eu só estudei pela estratégia praticamente. Então, se hoje eu estou nos cargos que eu consegui, né, foi muito devido também aos materiais do estratégia. Bom, Vinícius, você é uma inspiração. Você nos deu aqui diversas dicas, ensinamentos e mostrou exatamente o que você disse, né? A importância da constância, disciplina e constância. Então, parabéns mais uma vez pela sua conquista, viu? Obrigado, Olivia. Você quer fazer algum agradecimento? Aposto que um deles é para sua esposa, né? Acho que o principal, é que é como eu disse como eu comentei, né, é um período muito complicado, né, então ela me ajudou muito, assim, sabe, entendeu, sempre esteve comigo nessa quando a gente casou, ela já sabia dessa minha vida, né, então não casou sem saber, mas ela sempre me ajudou muito, sabe, principalmente com tarefas domésticas, né, assim, que acumula, né. Antes eram 2, agora são só um para fazer, então ela sempre me apoiou muito, assim. Então, e várias pessoas, né, minha família, a família da minha esposa, muita gente, assim, se eu estou aqui hoje é devido também a muitas pessoas, assim, que sempre tentaram me apoiar das maneiras que elas podiam, né.
Então, acho que, assim, de maneira geral, principalmente para minha esposa e para várias pessoas, assim, da minha rede, assim, que eu acho que tem a sua parcela de contribuição. Tem que ter, né, essa rede de apoio aí. Essa conquista Bastante. nunca é apenas do concurseiro, né, é É, de toda a exatamente. família. Eu brinco com a minha Faz esposa que a conquista é nossa, sem dúvida alguma. Com certeza. Bom, Vinícius, eu quero te agradecer, parabéns mais uma vez e tenha uma Obrigado. excelente semana, viu? Obrigado, igualmente. Para você que nos acompanha até aqui, também muito obrigada pela companhia. Se você quiser ver outras histórias tão incríveis quanto a do Vinícius, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.